O peso da história raramente é leve. Ele se acumula, camada sobre camada, como a poeira que cobre segredos enterrados. Alguns desses segredos, no entanto, resistem ao tempo, sussurrados por vozes que se recusam a ser silenciadas. Este é um desses casos. Uma confissão perigosa oculta por décadas emerge das sombras. Ela revela não apenas um crime, mas uma das maiores traições já perpetradas nas entranhas do Império. Aqui não há glória a ser encontrada, apenas a pesada dívida de sangue que jamais foi quitada. Você está pronto para desvendar o que realmente aconteceu? A verdade pode ser mais cruel do que qualquer ficção, mais ardente do que qualquer chama. Continue conosco até o fim e nos diga de 0 a 10 o que achou desta história nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais investigações como esta. O ano era 1865. O cheiro de terra molhada subia do chão da fazenda, misturando-se ao aroma de café recém-torrado que vinha da casa grande. Mas, naquele Brasil imperial, a calmaria era apenas uma ilusão frágil, um véu sobre uma tempestade iminente. Longe dali, nos campos de batalha do sul, a guerra do Paraguai devorava homens. Não importava a cor, a condição social ou o nome que carregavam. A fome por novos recrutas era insaciável. O front exigia corpos e a pressão do Império era um fardo pesado. Naquele cenário de desespero e convocações, o Barão de Alcântara, dono de vastas terras e de um poder que parecia inabalável, enfrentava o seu próprio e particular inferno. Seu dilema era silencioso, mas cortante como uma lâmina. O filho primogênito, herdeiro legítimo de todo aquele patrimônio, de um nome que ressoava prestígio e influência, estava na idade de ser alistado. Uma convocação inevitável, um chamado ao campo de batalha que ele não podia simplesmente ignorar. A vergonha nacional de ver um herdeiro de seu calibre no fronte, arriscando a vida como um simples plebeu, era algo inaceitável para o barão. Uma mancha irreparável em seu nome, uma afronta à sua linhagem que ele jamais conseguiria apagar. A honra da família era um pilar intocável, e qualquer risco a ela era uma ameaça pessoal. Ele precisava de uma solução, e rápido, antes que a notícia de uma possível convocação de seu filho chegasse aos ouvidos da corte. A mente do barão, acostumada a manipular e controlar, começou a traçar um plano obscuro. Uma ideia que para muitos seria impensável, mas para ele era a única saída para preservar seu legado. A solução foi tão cruel quanto eficiente. Um nome seria riscado, apagado da história, e em seu lugar, outro seria imposto, um nome que ninguém ousaria questionar. Um escravizado. O escolhido não era qualquer um. Naquela fazenda, entre os seus, ele era conhecido apenas como o Cartógrafo. Um apelido irônico, quase sarcástico, para alguém que, pela lei da época, não podia ler nem escrever uma única palavra. Mas a mente do cartógrafo era um pergaminho vivo, uma biblioteca ambulante de trilhas e veredas. Ele mapeava cada rio sinuoso, cada atalho escondido, cada sombra da mata, como se tivesse nascido com uma bússola interna. Uma habilidade subestimada, vista pelos senhores apenas como uma curiosidade de cativo, uma ferramenta útil para encontrar caça ou madeira. Eles não compreendiam a inteligência por trás daqueles olhos. O barão, em sua soberba inabalável, havia zombado abertamente com um riso seco que ecoava pelos corredores da casa grande. «Aposto que esse escravo chora na senzala», ele disse, sem sequer imaginar a semente de sua própria condenação. Ele não via a força, a inteligência, a resiliência forjada na dor. Via apenas uma propriedade, um corpo sem vontade, pronto para ser usado e descartado. Mal sabia ele que cada palavra de escárnio era um tijolo na muralha da própria ruína. O alistamento forçado do cartógrafo foi uma promessa quebrada antes mesmo de ser feita. Uma falsa liberdade oferecida como isca para um destino cruel. Disseram-lhe que, se servisse na guerra, a alforria seria sua recompensa. Mas a promessa era oca, vazia como um poço seco. Era apenas mais uma ferramenta para submeter, para controlar. Uma mentira que mascarava a violência da servidão. Uma traição que começava ali. Naquele dia sombrio,
O cartógrafo foi arrastado para longe de sua gente, para longe da mata que conhecia como a palma de sua mão. Seu destino não era a liberdade, mas o inferno iminente de uma guerra brutal. Ele foi forçado a vestir o uniforme do Império, a carregar um rifle que nunca quis, a se tornar um número em um batalhão. Um homem com a mente de um mapa vivo, agora transformado em uma peça substituível no tabuleiro da guerra. A sua nova jornada começava com a amarga certeza de que não havia escolha. A esperança de alforria era um facho de luz tênue, quase inexistente em meio à escuridão que o engolia. Ele estava a caminho de um lugar onde a vida valia menos que a pólvora e a morte era uma companhia constante. Ele não sabia o que o esperava, mas o medo era palpável, um companheiro silencioso em cada passo. O barão, em sua casa grande, brindava a solução encontrada. Mal sabia ele que aquela substituição, aquele ato de soberba, seria o estopim de sua própria ruína. O inferno do fronte. Não havia tempo para chorar, nem para a melancolia dos que ficaram para trás. O cartógrafo, agora um soldado contra a própria vontade, foi lançado em um turbilhão de lama e desespero. A cada passo, a lama puxava, engolia. O cheiro de pólvora queimada e de morte fresca se agarrava à pele, impregnava a alma. A febre era uma companheira constante, sussurrando delírios nos momentos de fraqueza. A fome era uma faca afiada, cortando a dignidade, transformando homens em sombras de si mesmos. Os corpos caíam ao lado, sem tempo para luto, apenas para o medo que se enraizava fundo no peito. O cartógrafo não era um soldado treinado para a morte, não conhecia a arte da baioneta ou a disciplina do pelotão, mas sua mente, antes dedicada a mapear as riquezas da fazenda, agora se voltava para a sobrevivência em um cenário de horror. Ele observava, absorvia, cada som distante, cada movimento da folhagem, cada correnteza de rio. Sua intuição estratégica, forjada em anos de submissão e observação, tornava-se uma arma silenciosa, afiada pela necessidade. A resistência do seu corpo, acostumado ao trabalho árduo e à privação, era extrema. Ele andava, corria, carregava. E, em meio ao caos, sua memória cartográfica começou a se manifestar de uma forma que ninguém esperava. Ele lia a terra, as trilhas que levavam a emboscadas certas, os caminhos alternativos que ninguém ousava tentar. Sua mente, antes vista como uma curiosidade de cativo, se transformou na bússola de sua companhia. Ele guiava patrulhas por rotas impossíveis, desviava de emboscadas inimigas que os teriam dizimado. Encontrava fontes de água onde o deserto se estendia, suprimentos onde todos os outros viam apenas o vazio. Seus olhos, antes testemunhas da opressão, agora se tornavam a luz na escuridão do fronte. O homem que não podia ler as letras lia o mundo, de uma forma que os oficiais com seus mapas empoeirados jamais conseguiriam. Um escravizado liderando homens livres. A ironia era cruel, mas a necessidade era ainda mais forte. O sistema militar, rígido e hierárquico, não sabia como registrar tal fenômeno. Não havia caixinha para ele. As regras do Império desmoronavam diante da realidade da guerra. A vida no fronte, em sua brutalidade crua, forçava uma reavaliação de tudo o que era considerado ordem. E ali, no caos, nascia um líder improvável. A cada batalha, a cada vida salva, sua patente informal crescia. Não era oficial, não estava em nenhum papel, mas ressoava no campo, nos murmúrios de gratidão e respeito. Ele não era mais apenas o cartógrafo. Eles o chamavam de Capitão Negro, uma condecoração não oficial, forjada no calor do combate, nas noites geladas e nos dias de fúria. Um título que o Império jamais concederia, mas que era mais real do que qualquer medalha. Naquele novo mundo de perigo e camaradagem, a velha promessa da alforria parecia se tornar mais real. Cada vitória era um passo para a liberdade, um pagamento pela dívida de sangue que ele estava a quitar. Havia esperança. Sim, uma chama pequena, mas teimosa, que resistia aos ventos da guerra. Ele se agarrava a ela mesmo sabendo que a liberdade era uma promessa frágil, fácil de quebrar. O comandante do batalhão,
um homem pragmático e testemunha da bravura do Capitão Negro, assinou o documento. Uma caneta que rasgava as correntes invisíveis que prometia um futuro novo, ou assim parecia. Aquele pedaço de papel, sujo de guerra e esperança, era o seu passaporte para uma nova vida. Mas o cartógrafo sabia que a guerra não terminaria quando os tiros cessassem. O inimigo verdadeiro esperava em casa. Ele sentia isso na pele, no silêncio dos seus medos. A liberdade era um pássaro que voava alto, mas ele sabia que garras afiadas podiam alcançá-lo e derrubá-lo a qualquer momento. A volta para casa seria, para muitos, o fim do pesadelo, mas para ele seria apenas o começo de outra batalha. Uma batalha por aquilo que lhe foi prometido, por aquilo que ele conquistou com a própria vida. O Barão de Alcântara, longe das atrocidades do fronte, vivia sua vida de luxo e poder, completamente alheio ao homem que, em seu nome, se tornava um herói. Mal sabia ele que o destino estava tecendo uma teia complexa, uma teia que ligaria o futuro do barão ao passado de um escravizado, uma teia de vingança, justiça e um segredo que não podia mais ser contido. A guerra estava prestes a mudar de campo. O retorno era inevitável, e com ele a confrontação. Aquele pedaço de papel, a alforria, era a chave para a liberdade. Mas o cartógrafo sabia que a fechadura ainda estava sob o controle de mãos poderosas. Ele estava forjando sua própria história, uma que o Império tentaria apagar. Mas a verdade, como o rio, sempre encontra seu caminho para o mar. E o cartógrafo estava pronto para ser a maré. Ele seria a voz dos silenciados, a memória dos esquecidos. A jornada do Capitão Negro estava longe de terminar, e o verdadeiro perigo ainda estava por vir. O retorno foi o triunfo de um herói improvável, um homem que não deveria ter sobrevivido, muito menos com honra. Mas a alegria, como a luz do fim de tarde, durou pouco, antes que as sombras da traição voltassem a engoli-lo. O documento de alforria, assinado pelo comandante do batalhão, aquele que prometia uma nova vida, era apenas um pedaço de papel, uma esperança vã, destinada a ser dilacerada pela crueldade dos poderosos. Na fazenda do Barão de Alcântara, seu nome continuava na lista de propriedades. Uma propriedade. Aquele que havia liderado homens livres na guerra, agora era, legalmente, um bem sem voz, uma sombra no papel. O registro militar oficial, aquele que deveria garantir sua liberdade e talvez até uma pensão por seus serviços, estava rasurado. Seu nome, apagado como se jamais tivesse existido. Uma ordem secreta havia sido cumprida, um crime perfeito. O barão, agora um homem ainda mais poderoso e arrogante, após a ausência do cartógrafo, riu abertamente, com um som seco e cruel que cortou o ar da casa grande. A guerra acabou, moleque. Volte para o seu lugar. Mas o cartógrafo não era mais o mesmo. A fornalha moral da guerra havia lapidado nele um instinto implacável de justiça. Aquele homem que o barão zombou agora carregava o fogo da retaliação em seus olhos. Ele não chorou. Não havia lágrimas, apenas uma determinação fria, mais dura que aço. O barão havia subestimado o custo da humilhação, sem saber que estava acendendo um pavio que explodiria em sua própria face. O Capitão Negro começou a montar um caso, não mais com mapas de batalha, mas com os rastros invisíveis de uma fraude. Cada mentira do barão seria desenterrada, cada documento falso exposto à luz. A caçada por provas começou, não mais por trilhas inimigas, mas por cartórios empoeirados, por vilas esquecidas pelo tempo, por qualquer pedaço de papel que pudesse falar a verdade. Ele procurou seus antigos companheiros de farda, agora desiludidos e dispersos, com as cicatrizes da guerra marcadas na alma. Homens que tinham visto sua liderança, sua bravura. Localizou o comandante que assinou sua alforria, um homem atormentado pela própria falha em cumprir a promessa. O peso daquela injustiça corroía a sua consciência noite e dia. Encontrou cartas do fronte, escritas à luz de velas, que mencionavam a bravura do Capitão Negro e o nome falso do herdeiro do barão. Registros de alistamento com nomes que não batiam, selos oficiais que validavam a fraude. Cada pedaço, um fragmento da traição do Estado. Cada testemunha, uma voz que se levantava contra a opressão. A teia da mentira estava sendo desfeita,
fio por fio, sob o olhar implacável do cartógrafo. O confronto final não foi no campo de batalha, mas na praça pública da pequena cidade, sob o sol forte, diante do juiz de paz e de uma multidão que começava a entender a vergonha nacional. O cartógrafo, com sua calma cortante, sua voz firme e sem tremores, apresentou as provas. O documento rasurado, as testemunhas oculares, a confissão do comandante que não aguentava mais o peso do silêncio. O barão de Alcântara, em sua arrogância final, tentou negar, tentou intimidar a todos com seu poder e sua influência. Sua voz era um rugido, mas suas palavras agora eram vazias e sem eco. Mas a verdade, uma vez revelada, não pode ser contida. Ela explode, como um vulcão adormecido arrasando tudo em seu caminho, e a força daquela verdade era imparável. A multidão, antes passiva, antes temerosa, explodiu em indignação. O escândalo era palpável, o ar pesado com a fúria popular. A justiça histórica e simbólica chegou com a força de um maremoto que tudo arrasta. O barão, confrontado com a evidência irrefutável e a fúria popular, viu seu mundo desmoronar sob seus pés. Seu poder, sua influência, sua vida de privilégios, tudo desabava como um castelo de areia. Naquela noite, a vila testemunhou o que o barão nunca imaginou: a queda do seu poder, a ruína do seu nome, a humilhação pública. O homem que zombou de um escravizado agora provava do próprio veneno. E quando o sol nasceu no dia seguinte, encontraram-no, humilhado, quebrado, com a boca cheia do gosto amargo da derrota. O barão de Alcântara, o homem que riu do sofrimento, acordou sem os dentes. A dívida de sangue havia sido paga, não com a vida, mas com a honra e o prestígio que ele tanto prezava. O apagamento histórico desfeito, a falsa liberdade finalmente real. Esta é a história de um homem que se recusou a ser uma rasura, que desenterrou a verdade e fez a justiça prevalecer. Uma história que ecoa através do tempo, lembrando-nos que nem todo segredo pode ser enterrado para sempre. E você, o que achou desta história de justiça e redenção? Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários e nos diga o que mais te marcou. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal para continuar desvendando os segredos mais profundos da nossa história.